O senhor, inclusive, fez agora há pouco algumas críticas a falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E dentre as falas que ele fez recentemente, ele fez algumas ameaças de duras taxações aos membros do BRICS, caso o dólar fosse abandonado como a principal moeda de negociações entre o bloco, né? Inclusive dizendo que se o BRICS adotasse uma moeda diferente, ele poderia taxar até em 100% as negociações envolvendo. O que eu queria entender aqui com o senhor é como é que o Brasil está acompanhando essa situação, se o Brasil estuda uma eventual retaliatória, vamos dizer assim, né, uma resposta de igual moeda, caso esse tipo de ação ocorra por parte dos Estados Unidos, por conta desse anseio que o senhor já manifestou publicamente várias vezes, né, de não ficar dependendo apenas do dólar como principal moeda de negociação. Fábio, tem uma coisa muito importante que é o seguinte. Você tem um tipo de político que vive de bravata. Vive de bravata. Então, o presidente Trump, ele fez a campanha dele assim. Ele agora tomou posse e já anunciou, sabe, ocupar a Groenlândia. Já anunciou anexar o Canadá. Já anunciou mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América. Já anunciou reocupar o Canal do Panamá. Ou seja, sinceramente, nenhum país, por mais importante que seja, pode brigar com todo mundo todo tempo. Pode brigar. Ele tem que saber o seguinte: os BRICS significa praticamente metade da população mundial. Significa quase metade do comércio exterior nesse mundo. E nós temos o direito de discutir, sabe, da criação de uma forma de comercialização que a gente não dependa só do dólar. Não foi o mundo que decidiu, não foi a hora que o dólar seria a moeda. Foi os Estados Unidos. Então é importante que a gente não tenha preocupação com a bravata do Trump, que a gente discuta o que é importante para nós, o que é importante para o mundo. Sabe? Não é o mundo que precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também precisam do mundo. Os Estados Unidos precisam conviver harmonicamente com o Brasil, com o México, com a China, sabe? Precisa viver. Ninguém pode viver de bravata a vida inteira. Ninguém pode viver ameaçando todo mundo a vida inteira. É importante apenas ter cuidado. Sabe? Os Estados Unidos, da vida inteira, foi vendido como se fosse o símbolo da democracia mundial. Se autodeterminou o juiz do planeta. Uma fábula de dinheiro é gasto, sabe, com armamento todo santo dia com as Forças Armadas. Ora, ele não pode agora mudar repentinamente do país que vendia a ideia da paz para o país que vende a ideia da provocação, da discordância. É importante pensar nisso. É importante pensar nisso. Faz uma bravata hoje, amanhã conversa com o México. Faz uma bravata amanhã, depois conversa com o Canadá. Faz uma bravata com a Venezuela e vai conversar com a Venezuela. É importante fazer o diálogo com todo mundo. Eu digo todo dia, o Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, eu fui eleito para governar o Brasil. Ele deve cuidar bem dos Estados Unidos, eu devo cuidar bem do Brasil. A relação comercial com os Estados Unidos é muito boa. A nossa relação diplomática é de 200 anos. Nós temos um fluxo de balança comercial de praticamente 85 bilhões e eles têm superávit com relação a nós. Mas o mundo não precisa só dos Estados Unidos. O mundo precisa de todo mundo. Só para você ter ideia, o Brasil abriu 303 novos mercados para exportar os nossos produtos. 303 novos mercados. Não é só os Estados Unidos.